Olá, concursando, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do Papirando 2.0 com o professor Douglas Vizinheski, diretamente dos estúdios do Focus Concursos. Hoje um abraço para todo mundo de São Paulo, porque nós vamos falar sobre a VUNESP, toda a galera da região e do Brasil inteiro que enfrenta concursos para esta banca. E o professor Douglas selecionou questões que envolvem o tema da colocação pronominal, certo? Então falaremos tematicamente sobre a colocação pronominal, certo? E em termos de banca, vamos abordar e resolver questões apenas da VUNESP, certo? Então fique ligado, papel e caneta na mão, tente tirar o melhor proveito possível desta aula, ok? É isso aí? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Professor Douglas convida todos a seguirem as redes sociais do Focus Concursos no YouTube, material exclusivo, né? Dá um like aí, segue o grupo do Focus Concursos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify para material exclusivo, certinho? Está ligado? Anotou tudo? Beleza? Então vamos começar já falando sobre a teoria, né, da colocação pronominal, como é que os pronomes se comportam e como que a banca VUNESP costuma cobrá-los. Vocês sabem que na língua portuguesa nós temos 11 diferentes pronomes pessoais do caso oblíquo átonos. Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Não é mesmo? Repete aí, meu irmão. Ó, me, te, é fácil de começar, né? Tudo começa assim. Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Acabou. Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Meter-se nos vos, né, tadinho da voz, meter-se nos vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Certo, a pergunta é muito simples. Na língua portuguesa nós temos três posições diferentes para colocar esse pronome oblíquo em relação ao verbo. Esse pronome, meter-se nos vos, o, a, os, as, lhe, lhes, ele só pode aparecer dentro de uma frase vinculado a um verbo. Sério, é impossível usar esses pronomes desvinculados, desligados, desconectados de um verbo. Só que ele pode vir antes do verbo, pode ser a primeira palavrinha antes do verbo, pode ser no meio do verbo ou depois do verbo. Se vier antes do verbo, nós chamamos de próclise, certo? Então, o pronome está proclítico em relação ao verbo. Se vier no meio do verbo, mesóclise, ele está mesoclítico. E se vier depois do verbo, ênclise, certo? Ele está enclítico, certo, pessoal? Tranquilo, você já estudou esse tema, ele é um tema bastante abordado, já abordamos esse tema no Papirando Português, certo? Do professor Douglas Vizinheski. E hoje eu quero só lembrar de algumas dicas básicas com as quais você já consegue resolver as questões de concurso. Então entenda que a posição normal, né? Ó, prepare-se, né? Para a prova. Então, prepare-se para a prova. A posição normal, né, do pronome oblíquo em relação ao verbo, certo? Será naturalmente, normalmente, após o verbo. Tá? Então, o pronome vem depois do verbo. A ênclise é a situação mais natural da língua portuguesa e, com certeza, quem elaborou, né, quem começou a formular as regras da gramática da língua portuguesa, pensou apenas na ênclise. Então, originalmente, era para existir apenas a ênclise. Mas o uso popular, a própria evolução da língua, o dinamismo da língua, levou ao nascimento das situações proclíticas e mesoclíticas, certo? Ou seja, a situação de colocar o pronome antes e no meio do verbo, tá ok? Então é muito simples. 99% dos casos você coloca depois do verbo. Eu até diria para você que, na dúvida, use a ênclise, né? Se você estiver escrevendo uma redação, etc. e tal, o mais normal, né, é a ênclise, é uma posição aceita. Na verdade, a maioria dos casos da língua portuguesa, a maioria dos casos também, ela é tanto faz como tanto fez, né? Eu posso colocar assim, ó, Pedro, né, entregou-me, né, a prova, e eu posso naturalmente escrever Pedro me entregou a prova, certo? Me entregou a prova. Então, aqui é normal, aqui é tranquilo. Está correta a ênclise e está correta a próclise do pronome oblíquo me, certo, pessoal? Então, quer dizer que a maioria dos casos, na verdade, tanto faz colocar antes ou depois. Sempre colocar o depois é o mais chique, né? É o mais formal, digamos assim, né? Pedro entregou-me a prova.
É mais formal do que falar Pedro me entregou a prova. Mas as duas estão gramaticalmente corretas, oficialmente corretas. Certo, pessoal? Então, sempre tanto faz e na dúvida, né, põe isso na sua cabeça. Normalmente, tanto faz e na dúvida coloca depois. Certo? Existem, né, sutis situaçõezinhas nas quais realmente você será obrigado a usar a próclise ou a mesóclise. Então a ênclise é o normal, né? Colocar depois do verbo é normal. Mas existem algumas situaçõezinhas em que você vai ser obrigado a colocar antes ou colocar no meio do verbo, certo? Antes, quando tiver uma palavra atrativa, e no meio, quando o verbo estiver no plural. Desculpa, no plural não. Quando o verbo estiver no futuro. Por que eu falei plural? Então, ó, antes, quando houver uma palavra atrativa, e no meio, quando o verbo estiver no futuro, ou no futuro do presente, ou no futuro do pretérito. Então, verbo no futuro, mesóclise. Palavra atrativa, próclise. Todos os outros casos, ênclise. Beleza, pessoal? Com alguns detalhezinhos que nós veremos dentro dos exercícios. Então, por exemplo, pensa em palavras, né? Palavras atrativas, palavras que atraem, né, o pronome oblíquo para antes do verbo, que forçam a próclise, certo, pessoal? É uma palavra que vem antes do verbo e que puxa o pronome para antes do verbo também, obrigatoriamente. Existe, né, um mnemônico que o professor Douglas Wizienski inventou para te ajudar nessa situação. Sempre que houver uma prova, né, em que você tiver uma questão de colocação pronominal, seja na VUNESP ou qualquer outra prova, outra banca, você vai repetir para si mesmo. Adoro colocação pronominal, certo? Então você escreve lá. Adoro colocação. Adoro colocação pronominal, certo? Por que você vai falar adoro colocação pronominal? É muito simples, porque se você tem uma atitude positiva diante da prova, você tem mais chance de entendê-la bem, de respondê-la bem. Se você fala, eu odeio esse assunto, é o primeiro passo para você errar uma questão. Jamais coloque essa energia na resolução de uma prova de concurso. Eu odeio isso, que droga, caiu tal assunto. Cara, com essa postura, meu velho, você certamente não estará concentrado, não estará. A gente conhece melhor aquilo que a gente ama, né? Você conhece muito bem um irmão seu, você conhece muito bem o seu filho, né? O seu cônjuge, certo, pessoal? Então você conhece muito bem o teu time de futebol, você conhece muito bem aquilo que você ama, certo? Então uma atitude positiva e de amor diante da matéria ajuda você a responder melhor e ter melhores resultados. Então, quando cair prova de questão de colocação pronominal na sua prova, você repete para si mesmo. Yes! Adoro colocação pronominal. Repita agora. Adoro colocação pronominal. Mais uma vez. Adoro colocação pronominal. Adoro colocação pronominal. Quer saber? Adoro colocação pronominal, certo? E só de repetir isso, você vai se lembrar das 3 palavras que são atrativas. Os advérbios, as conjunções e os pronomes. Então, ao repetir adoro colocação pronominal, você já tem um mnemônico para se lembrar que advérbio, conjunção e pronome são os 3 tipos de palavras que atraem o oblíquo para antes do verbo, beleza? Então, se houver um advérbio, né, vamos colocar aqui do ladinho, ó. Colocar aqui do ladinho. Advérbio, certo? Advérbio, conjunção, certo? Advérbio, conjunção ou pronome, certo, pessoal? Isso aqui são as situações que forçam, né? Que forçam a situação, né? A ocorrência da próclise, beleza? Pegou esse mnemônico? Legal? Dá um print aí, meu velho. Adoro colocação pronominal. É fácil de lembrar. Se eu ler uma questão de colocação pronominal, você se lembra? Pensamento positivo. Adoro colocação pronominal. Vai vir na hora. Advérbio, conjunção e pronome. Fechou. Atraem o oblíquo para antes do verbo. Beleza, pessoal? E você vai se lembrar que mesóclise, outro caso aqui, mesóclise, certo? Mesóclise, certo? Com verbos no futuro, certo? Ok? Beleza? Tranquilo. Deixa eu isolar isso aqui, né? Ok, acabou.
Acabaram as regras de colocação pronominal. Quer ver como é que funciona nos exercícios? Vem comigo. Olha só. Primeiro exercício. Muita gente não gosta de Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Em 1892, um senador almirante e políticos sediciosos, né? Olha aqui, ó, agora você vai ter que preencher a lacuna. Desafiaram ele, desafiaram-lhe, desafiaram-o, desafiaram-no ou desafiaram-no, certo? Aqui existe uma questão muito simples. Você vai se lembrar também que naqueles 11 pronomes pessoais do caso oblíquo átonos, me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes, esses últimos que eu falei, o, a, os, as, lhe, lhes, são usados para a terceira pessoa. Só que você usa o, a, os, as quando equivale a um objeto direto sem preposição e lhe, lhes quando equivale a um objeto indireto com preposição, certo? Então, lembre-se disso também. O, a, os, as só pode funcionar como objeto direto. E lhe e lhes só pode funcionar como objeto indireto. O verbo desafiar, olha o verbo. Quem desafia, desafia alguém. Eu desafio você, certo? Então ele é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, você vai ter que utilizar um objeto direto, certo? Então vamos descartar o desafiam-lhe. Essa não pode ser, a B não pode ser, certo? Desafiam ele, também eu não posso usar o pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, na função de objeto, tá? Eu tenho que usar o oblíquo. Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes, como função de objeto, certo, pessoal? Então descartei esse. Outro problema, quando o verbo termina com um som nasal, quem acompanha lá o @pfdouglasw, né? Com certeza quem acompanha já sabe que o verbo terminando com som nasal, você acrescenta N aqui, ó, fica no, na, nos, nas, por causa da nasalidade. Vamos descartar a letra C, desafiaram o é impossível. Então temos a D e a E, certo? Ele avisara, vão discutindo que eu vou mandando prender. Esse era o Floriano, né? Encheu a cadeia e o advogado Rui Barbosa, olha lá, bateu as portas do Supremo Tribunal Federal para soltá-los. O que você acha? Soltá-los ou soltar-os? Quando o verbo termina com R, com S ou com Z, por exemplo, soltar, pus, quis, né? Fiz, né? Traz, né? Termina com R, ou com S, ou com Z, você tira o R, S, Z e acrescenta L, ficando lo, lá, los, las, certo? Então, soltar os está errado, né? Já chegamos à resposta que é a letra D, né? Floriano avisou, se os juízes concederem habeas corpus aos políticos, eu não sei quem amanhã lhes dará o habeas corpus de que, por sua vez, necessitarão. Eita, Floriano, velho, certo? Então, olha só, lhes dará, né? Dará a eles. Quem dá algo a alguém. É um verbo transitivo direto e indireto. A pessoa para quem ele dá algo é o objeto indireto. Como é o objeto indireto, vocês já viram que o objeto indireto, ele é lhe ou lhes. Portanto, tá certo aqui, ó, o lhes na função de objeto indireto. Certo? O los na função de objeto direto, soltar-los, soltar eles. E o no na função de objeto direto. A correta é a letra D. Certinho, galera? Tranquilão? Você viu essa? Agora lê o texto todo, preenchendo para você ter uma ideia do que está falando aí. Ó. Muita gente não gosta de Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Em 1892, um senador almirante e políticos sediciosos desafiaram-no. Ele avisara, vão discutindo que eu vou mandando prender. Encheu a cadeia e o advogado Rui Barbosa bateu as portas do Supremo Tribunal Federal para soltá-los. Floriano avisou, se os juízes concederem habeas corpus aos políticos, eu não sei quem amanhã lhes dará o habeas corpus de que por sua vez necessitarão. Eita ali. Certo? E a próxima. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal de acordo com a norma padrão, tá? Então, olha só que interessante. Vocês aprenderam aqui, adoro colocação pronominal, certo? Que advérbio, conjunção e pronome atrai o oblíquo para antes do verbo, certo? Belezinha? Isso. Então, olha só. A palavra nada é um pronome. Trata-se de um pronome indefinido, tudo, nada, alguém, ninguém, algum, qualquer, cada, pronomes indefinidos, nada. Então ele é um pronome indefinido. O que você aprendeu? Adoro colocação pronominal. Quer dizer o quê? Adoro é um advérbio.
Colocação é uma conjunção e pronominal é um pronome. Pronomes atraem o oblíquo para antes do verbo. Portanto, o certo é nada se conservara. Então tá errado a letra A. Letra B. A moça mais bonita do Rio de Janeiro ficou boa, mas desfigurada. Tinha transformado-se num monstro. Agora atenção, atenção concursando, atenção concursando. Tinha transformado-se. Transformado, comprado, quebrado, estudado, lido, pensado, escrito, são particípios. Palavra, verbo que esteja no particípio do passado não aceita ênclise. Então se lembre que em nenhum caso da língua portuguesa a palavra no particípio, verbo no particípio aceitará ênclise. Em nenhum caso, certo? Então, tinha transformado-se, está errado. O certo é tinha se transformado. Então a B está errada também. Letra C. Remígio incomodaria-se, ó. Incomodaria, né? Eu me incomodaria, tu te incomodarias, ele se incomodaria, nós nos incomodaríamos, vós vos incomodaríeis, eles se incomodariam. É um verbo pronominal, incomodar-se, certo? E ele está no futuro do pretérito, incomodaria. E lembre-se da outra regra, quando o verbo está no futuro, ocorre mesóclise. O pronome oblíquo vai para o meio. Então, incomodaria-se, você teria que colocar incomodar-se-ia, certo? Incomodar-se-ia. Teria que ser assim, certo? Verbo no futuro, mesóclise. Certo? Está errada a letra C. Letra D. O semblante da esposa de Remígio não inquietava-o. O que é um não? Sempre que houver uma questão de ênclise, você tem que olhar qual é a palavra que vem antes e se lembrar do seu mnemônico. Adoro colocação pronominal. ACP. Adoro colocação pronominal. Advérbio, conjunção e pronome atrai o oblíquo para antes do verbo. E a palavra não, o que é? É um advérbio de negação. Opa, então o certo é não o inquietava. Certo? Lembre-se que o não sempre é advérbio, portanto, o não é uma palavra que sempre atrai o oblíquo para antes do verbo, certo? Próxima letra E, que só sobrou ela, é a correta, né? Como é que é? Vendo o novo semblante de Fadinha, Remígio achava-a mais simpática, com algo que o encantava. Você vai perguntar, professor, mas a palavra remígio, né? Remídio, não puxa o oblíquo para antes do verbo? É um nome de origem italiana, né? Por isso que eu já falei remídio, né? Porque é um nome de origem italiana, é um nome, se é um nome, é um substantivo. Substantivo está nessa listinha aqui? Não. Então, não é uma palavra atrativa, ela não força, né, aqui a próclise. Até é correta a próclise. Eu poderia, né? É aquela situação que você pode colocar antes e depois. Remídio a achava mais simpática e Remídio achava a mais simpática, as duas estão corretas. Mas ele perguntou qual frase que está correta, então aqui está correta. Com algo que o encantava. Olha o aqui, ó, antes do verbo, certo? Então, olha o que? Algo que o encantava. Algo o qual o encantava. Quando o que pode ser trocado por o qual, ele é um pronome relativo. Adoro colocação pronominal. Pronome, 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 pronome atrai. Por isso que está correta aqui a próclise, colocar o oblíquo antes do verbo. A letra E está correta. Próxima questão. Assinale a alternativa em que o pronome em destaque está empregado com o mesmo sentido de posse que tem o pronome lhe na passagem. Ele, um dos garotos no meio da garotada em algazarra, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrar-lhe pelos cabelos. Atenção! Aí, ó, agora você vai ver uma coisa interessante. Você já aprendeu sobre os 6 tipos de pronomes que existem, né? Quais são? Pronome pessoal, pronome interrogativo, pronome indefinido, pronome relativo, certo? Pronome possessivo e pronome demonstrativo, certo? São 6 tipos de pronomes, belezinha? Então, você aprendeu que os possessivos indicam posse. Meu, teu, seu, sua, minha, nossa, vossa, né? Possessivos. Mas você sabia que o pronome pessoal, oblíquo, lhe, também pode indicar posse? Os pronomes oblíquos, me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes, podem indicar posse. Quais são os pronomes oblíquos, professor? Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Pode ser, certo? Um indicador de posse. Como assim, professor? Ué, a brisa fresca bater-lhe no rosto, ou seja, bater no rosto dele. É uma questão de posse. Outra, entrar-lhe pelos cabelos, entrar pelos cabelos dele. Então, em qual das frases você tem um pronome oblíquo que também
indica essa posse. Olha só. Né? Olha bem aqui uma pegadinha da VUNESP, certo, pessoal? A respeito desse assunto. Assinale a alternativa em que o pronome em destaque são esses pronomes aqui, ó, o lhes, o nos, o me, aqui é o sua e aqui é o lo, tá? Que estão em destaque. Então, ó, assinale a alternativa em que o pronome em destaque está empregado com o mesmo sentido de posse que tem o pronome lhe. O mesmo sentido de posse. Agora, olha a letra A. Não esperávamos entregar-lhes nossos documentos, ou seja, entregar a eles. Então não é posse, é só entregar a eles, certo? Chegou-nos a notícia, chegou a nós, não é posse. Pegou-me a mão, ou seja, pegou a mão que é minha, né? Pegou-me a mão, pegou a minha mão, certo? Faça ver que ninguém está questionando sua atitude, a atitude dele. Certo, pessoal? Não vou forçá-lo, né? Não vou forçar ele a assumir função para a qual não se acha preparado. Aí, pergunto. Qual é a alternativa correta? Né? Qual a alternativa em que o pronome em destaque está empregado com o mesmo sentido de posse que tem o pronome lhe na passagem? O que você acha? Você pode perceber que descarta a letra A, descarta a letra C e descarta a letra E. Eu estou pela C ou pela D. Você vai marcar esse me ou você vai marcar este sua? Qual dos dois indica posse? Você acabou de descobrir que os dois indicam posse. Afinal de contas, o me é um oblíquo que indica posse e o sua é um possessivo. Obviamente indica posse. Sendo assim, qual dos dois é o gabarito para passar no concurso da VUNESP? Você que não pode se dar ao luxo da dúvida. Quem é concursando, quem quer ser aprovado, o negócio é sério, cara. O negócio é sério, tá? Então, olha bem, como aqui diz o mesmo sentido, perceba aqui o enunciado, tem gente que ignora os detalhes do enunciado. Muita gente foi reto nesse sua, porque é um pronome possessivo. Ele viu a palavra posse aqui, ó, posse, tem posse, né? Então, ele marcou sua. Mas ele está dizendo o mesmo tipo, o mesmo sentido de posse. O mesmo sentido de posse desse oblíquo só pode estar em outro oblíquo. Portanto, o correto é a letra C. É o me. Pegou-me a mão, né? Pegou-me a mão, ou seja, não é a minha mão, pegou-me a mão, né? Puxou-me a orelha. Certo, pessoal? Legal? Beijou-me os lábios. Certo? Então vamos para a próxima. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal e a conjugação dos verbos estão de acordo com a norma padrão. Atenção aos detalhes. A. Eles se disporão a colaborar comigo, não é mesmo? Se verem... não. O subjuntivo de ver, né, é virem. Se virem que não prejudicarei-os nos negócios, né? Se verem, não. Se virem. Beleza, pessoal? Que não outro detalhe aqui, ó, que não os prejudicarei. Olha o não atrativo aqui. Adoro colocação pronominal, certo? Advérbio, conjunção e pronome atrai o oblíquo para antes do verbo. Então, não é se verem, né? Não é assim, se vocês verem meus pais, mandem um abraço. Não, é se vocês virem meus pais, mandem um abraço. Certo? Letra B. Propusemos-nos ajudá-lo, desde que se mantivesse calado, né? Então, ó, propusemos-nos, quem se propõe-se a alguma coisa, certo? Eu me proponho, tu te propões, ele se propõe, nós nos propusemos. E quando termina com R, S ou Z, lembra? Você pode cortar esse S. Portanto, propusemos-nos, percebeu? Propusemos-nos. Ficaria estranho, propusemos-nos, né? Propusemos-nos ajudá-lo, certo? Quem se propõe, propõe-se algo, certo, pessoal? Desde que se, ó, o que atraindo se para antes do verbo. Então, a letra B é a correta. E o que está errado na C, professor? Tendo avisado, eu já te falei que verbo no particípio não aceita ênclise. Então, é tendo-as avisado do perigo que corriam, certo? Letra D. Todos ali se predisporam ao verbo, né? Predispor, certo? Que deriva do verbo pôr. Então, todos ali se puseram em pé. Todos ali se puseram. Eu me predispus. Tu te predispuseste. Ele se predispôs. Nós nos predispusemos
vós vos predispusestes, eles se predispuseram. Uau, conjuguei o verbo predispor no subjuntivo, né? Meu Deus do céu, como assim, né? Eles se predisporam, no subjuntivo não, desculpa, no pretérito perfeito do indicativo, né? Na verdade, é pretérito, é passado. Predisporam, não está errado. Predispuseram, sacou? É quase um trava-língua, né? Você conjugar. Eu me predispus, tu te predispuseste, ele se predispôs, nós nos predispusemos, vós vos predispusestes, eles se predispuseram. Eu me predispus. É o verbo predispor no pretérito perfeito do indicativo. Uf. Trava-língua, né? Derivado do verbo por isso que ele vira pus no final. Pus, predispor, predispus. Certo, pessoal? É igualzinho a conjugação do pus, só que com esse predis na frente. Né? E os que nunca enganaram-se, ó, nunca é um advérbio, certo, pessoal? Nunca, advérbio de tempo, né? Ou frequência. Então, nunca se enganaram. Lembre-se que adoro colocação pronominal. Advérbios atraem o oblíquo para antes do verbo. Então, nunca se enganaram são poucos, certo? Mas gostam de que se alardeiem seus méritos. Legal. É a B. Próxima. O contexto em que, segundo a norma padrão, o pronome se pode ser colocado antes ou depois do verbo é. Qual a situação em que o pronome se pode ser colocado antes ou depois, né? Eu estava colocando para vocês antes situações, né, várias situações em que você pode colocar antes ou depois. Você vai ficar atento. Quando tem, por exemplo, um verbo no particípio, daí é obrigado a ser antes. Quando tiver uma mesóclise, é obrigado a ser no meio. Quando tiver uma palavra atrativa, advérbio, conjunção, o pronome é obrigado a ser antes. Ok? Fique esperto. Preste atenção. Como todas as repúblicas que se prezam, olha o que. Então a próclise é obrigatória. Eu não posso falar que prezam-se. Letra B. Chamava-se o deputado Feleximino Ben Carpatoso. Que diacho de nome é esse? Né? Beleza. Então, chamava-se o deputado. Eu posso colocar o se antes? Tem uma regra básica. Eu não posso colocar o pronome pessoal do caso oblíquo como primeira palavra da frase, da sentença, né? Então eu não posso falar me empresta a caneta, me leva para casa, me chama, me chama, me chama, nem sempre se vê mágica no absurdo. Ei, Lobão. Então assim, mais louco que o Lobão, né? Então olha só, se chamava o deputado, tá errado, não pode começar a frase. Em nenhuma frase da língua portuguesa que esteja dentro da norma padrão, a primeira palavra poderá ser me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhes. As 11, né? Os 11 pronomes oblíquos, certo? Pode ter essas palavras se elas estiverem em função de outra coisa, artigo, alguma coisa assim. Mas se for um pronome oblíquo, não poderá ser a primeira palavra da frase, ok? Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhes. Ó, de 50 em 50 anos, descobria-se nele, né, um produto. E eu poderia falar, de 50 em 50 anos, se descobria nele um produto. A palavra anos é um substantivo, ela não atrai, né? E esse verbo está conjugado normal, descobria, né? No pretérito imperfeito do indicativo, então quer dizer, nada impede aqui também a ênclise. Então os dois casos são possíveis, letra C. E na D, não se sabia bem, olha só, como tem o não, ele é um advérbio, ele atrai o oblíquo para antes do verbo. Então não sabia-se, estaria errado. E a letra E, embora nada se conhecesse, olha aqui ó, o pronome indefinido. Portanto, eu não posso falar nada conhecesse, né? Eu tenho que falar nada se conhecesse. Quer dizer que em todas as alternativas só existe uma posição correta para o pronome, nas frases aqui escolhidas, né? E na letra C, tanto faz como tanto fez, colocar antes, né? Ou depois. Tem mais questão? Tem mais questão? Antes de tudo, aí comente se você está gostando da aula do professor Douglas, compartilhe esse vídeo, deixa um like para fortalecer o nosso projeto do Papirando 2.0, certo? Acompanhe as redes sociais do Focus Concursos e do professor Douglas também, certo? Para a gente manter esse trabalho aí acessível e grátis para todo mundo, né? Quem quiser um curso mais completo de língua portuguesa com o professor Douglas, entre em contato com o pessoal de vendas do Focus Concursos para adquirir aí as novidades que estão surgindo. Legal? Venha para essa questão, se você é o bom. Olha só. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto a seguir. No Caminho de Swan é o primeiro da série de 7 romances que compõem a obra Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel
Proust. Né? Teve em Mário Quintana um leitor arguto, né? Que o Mário Quintana fez? Que o traduziu, que lhe traduziu, que o traduziu, que traduziu lhe. Então, primeira coisa, vamos resolver entre o e o lhe. Depois a gente pensa na posição. Bom, quem traduz alguma coisa, né? Eu traduzi Marcel Proust. Né? Então, quer dizer, quem traduziu alguma coisa, certo, pessoal? Então, olha só, o que eu tenho? Traduz algo, verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar o, que é objeto direto, certo? Então, vamos descartar a C e descartar a E. Eu gosto muito, para concurso público, nesse que tem listinha de palavras idênticas com uma pequena diferença, eu vou eliminando logo as absurdas. Né? Fica menos trabalho para a gente depois, certo? Outra coisa é a colocação, vem antes ou vem depois? Ó, tem o que aqui, ó, né? O leitor arguto, o qual é um pronome relativo, e você sabe que eu adoro colocação pronominal, então o pronome atrai o oblíquo para antes do verbo, certo, pessoal? Então, que o traduziu? Vamos descartar essa ênclise aqui, ó, que traduziu o estaria errado, tá? Então, que o traduziu. Certo? Legal. Agora, olha só. Para o português, e preservou o alto teor lírico do texto original. Certamente, agora sim, lhe emprestando ou emprestando-lhe sua sensibilidade criativa, né? O que você acha? Ó, certamente. Que palavra que é o certamente? Certamente termina com mente, professor. Então, é um advérbio. Adoro colocação pronominal. Advérbio. Se é um advérbio, palavra com mente, próclise obrigatória, né? Certamente lhe emprestando. Portanto, é a letra A. Certo, pessoal? Certamente lhe emprestando, né, sua sensibilidade criativa. É a letra A, tranquilo. Próxima. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego e à colocação do pronome pessoal. Então, vamos ler cada uma delas e chegaremos à correta. Ó, leia comigo a letra E. Não definem-se. Ó, pessoal, como tem o não, tem que ter o se aqui. Então, descartamos a E. A D. Não se definem o ambiente do trabalho e o da casa. O profissional fica à mercê da empresa, que o pode convocar a qualquer momento e atribuir-lo, né? Olha, isso aqui tá horrível. Atribuir, né, atividades a ele. Então não é lo, aqui tinha que ser atribuir-lhe. Atribuir-lhe atividades. Então está errada a D. Letra C. Não se define em um ambiente do trabalho e o da casa, o profissional fica à mercê da empresa, que pode convocá-lo a qualquer momento e a ele atribuir atividades. Essa é a tragédia que acomete-nos. Tá certinho até no final, né? Mas daí o que tá aqui puxando o nos para antes, teria ser a tragédia que nos acomete. Então está errada a letra C. B. Não definem-se. Mais uma vez, não se definem, né? Tá ok? Errada a letra B. Não é atrativo. E a letra A é a correta. Dá uma olhadinha. Não se definem o ambiente do trabalho e o da casa. O profissional fica à mercê da empresa, que pode convocá-lo a qualquer momento e atribuir-lhe atividades. Essa é a tragédia que nos acomete. É a letra A. Tadam, tadam. Vamos lá, galera. Tem mais. De acordo com a norma padrão, o pronome oblíquo pode ser colocado também depois do verbo. Em qual trecho? Tá? Então, a vida do direito nos oferece e a vida do direito oferece-nos. A palavra direito, que vem antes, não é uma palavra atrativa, é um substantivo. Né? Substantivo direito. Então, ela não sendo atrativa, eu poderia colocar antes ou depois, as duas estariam corretas, eu já achei a alternativa correta. Certo, pessoal? E a B? Segura a espada por meio da qual o defende. Ó, da qual é um pronome. A qual, o qual, a qual, os quais, as quais. Pronome relativo. Adoro colocação pronominal. Pronome atrai pronome. Certo? E a letra C? Então quer dizer que a da qual defendeu estaria errado. Só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta. O só vem de somente, né? Só é advérbio. Adoro colocação pronominal. Então não posso falar só afirma-se. Letra D. O meio de que se serve para consegui-lo. Ó, o que puxa o C, certo? Então eu não poderia falar o meio de que serve-se. Certo, pessoal? E a letra E, se lhes disséssemos que o direito é a luta, né? C, o que é o C? É uma conjunção, certo? Conjunção, lembra? É subordinativa
adverbial condicional. Se disséssemos, aconteceria tal coisa, uma condição. Sendo uma conjunção, adoro conjunção, adoro colocação pronominal, certo? A conjunção atrai o lhes para antes do verbo. Eu não posso falar se dissésemos-lhes. Tá bom? Tá errado. Então, quer dizer, olha, gente, o esquema funciona. Bota fé no seu professor Douglas aí, para o seu bem, para a sua aprovação. Sério, cara. Estou aqui para fazer um trabalho para vocês. Olha só. Adoro colocação pronominal. Vai fundo. Advérbio, conjunção e pronome são as 3 palavras atrativas que forçam a próclise. Certo? Fácil demais. Mais uma. De acordo com a norma padrão, o trecho do gramática é um negócio importante e gramática se ensina na escola. Atenção, professores do Brasil. Atenção, alunos e pais. Gramática é um negócio importante e gramática se ensina na escola. Gramática é um negócio importante e gramática se ensina na escola. Certo? Está corretamente, esse trecho está corretamente. Um abraço a todos os professores que assistem o colega. É uma honra poder compartilhar com vocês um pouco aí, né, das lembranças das matérias, beleza? Está corretamente reescrito em quê? Olha só. Se ensina gramática na escola devido à sua importância. Não posso começar com esse se. Lembre-se que a palavra me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhes não pode ser a primeira palavra de uma sentença, ok? Outra. Como a gramática é um negócio importante, a escola lhe ensina. Ó, quem ensina, ensina. Verbo transitivo direto. Então, a escola a ensina. Né? Tem que ser o, a, os, as na função de objeto direto. Tá? Então, a B está errada. C. Se ensina a gramática, não posso começar com C. Letra D. Gramática é um negócio importante que se ensina na escola. E a letra E. Gramática é um negócio importante cujo ensina-se na escola. Tem nada a ver esse cujo aqui. Tá bom? Portanto, é a letra D. Fácil, bonita, lisinha. Vamos para a última questão desse nosso maravilhoso Papirando 2.0 com o professor Douglas Vizinheski nos estúdios do Focus Concursos para que a galera realmente facilite sua vida na hora de fazer concurso público. A ideia é você, facilitar, perder menos tempo com essas questões de português e se concentrar nas de direito, que são difíceis. Mas para você perder menos tempo na hora da prova, você vai ter que gastar um pouco mais de tempo estudando língua portuguesa com o professor Douglas antes da prova, certo? Para você pegar realmente os esqueminhas que facilitam a sua vida. Não perca nenhuma aula. Olha só. O pronome oblíquo está posicionado de acordo com a norma padrão da língua na frase. Ela tem dado-nos. Lembra? Verbo no particípio não pode ter ênclise. Ela tem nos dado. Ou ela nos tem dado. Certo? Letra B. Ele sugeriu que decidíssemos, né? Olha o que aqui, que nos decidíssemos. Certo? Letra C. Ela convida-nos a refletir a respeito do valor positivo das perdas. Interessante. Agora, letra D. Ele pediu para voltarmos ao lugar onde encontramos-nos pela primeira vez. O onde é um pronome relativo, né? Onde. Então, onde nos encontramos. Um lugar no qual nos encontramos. Pronome relativo, tá? Letra E. Ela não ofereceu-nos uma fórmula, né? Ela não nos ofereceu uma fórmula. Então, a correta é a letra C. E aqui vem a cereja do bolo. Pam, 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 pam. Alerta! Você sabe que em alguns pontos os gramáticos discordam entre si, certo? O gramático tal falou uma coisa, fulano falou outra, beltrano falou outra, certo? Então, apesar de que os advérbios, as conjunções e os pronomes sejam realmente palavras atrativas que forçam a próclise, certo? Você tem que se lembrar que existem 6 tipos de pronomes. Pronomes pessoais, possessivos, indefinidos, demonstrativos, relativos e interrogativos, certo? Desses, cara, os pessoais, que foram os primeiros que eu falei, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, os pessoais não forçam a próclise. Os pessoais equivalem a uma palavra qualquer, portanto, eles podem atrair ou não o pronome. Você pode ter um pronome pessoal, tipo, ela me ama ou ela ama-me, certo? Alguns gramáticos defendem, muitos gramáticos defendem que o pronome pessoal não é atrativo. Os outros são. Pronome indefinido, pronome interrogativo, pronome relativo, esses são atrativos, mas os pessoais não.
Certo, pessoal? Sendo assim, né, você vai se lembrar do nosso mnemônico, adoro colocação pronominal, advérbio, conjunção e pronome, mas numa questão como essa, você será complacente com o fato de que o pronome pessoal, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, não força a próclise e, portanto, ela convida-nos, está correto. E estaria também igualmente correto falar ela nos convida a refletir a respeito do valor positivo das perdas, ok? Beleza, galera? É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Espero ajudar. Todas as questões que o professor respondeu aqui foram de concursos da VUNESP de nível superior, sério. E agora, e todas elas envolveram o nosso tema dos pronomes, né, e dos pronomes pessoais, da colocação pronominal dos oblíquos. A minha intenção foi mostrar para você sisteminhas que tornam fácil a resolução dessas questões. Espero ter contribuído. Gratidão pela audiência. Compartilhem o vídeo, deixem um like e um abração para todo mundo. Gratidão, até a próxima!